Tipo, eu já tava curioso pra saber sobre essa série. Eu vou ver o vídeo dessa mulher, mano. O da Isabela Boscov tem spoiler. E essa menina aqui me prometeu que não tem spoiler. E eu quero saber do problema dos três corpos. Tipo, eu não sabia que era um livro, né? Mas a curiosidade é porque é dos caras que fez Game of Thrones. Bem que eles, quando eles têm material original, eles mandam bem. Tipo, esse problema dos três corpos é um livro, né? Eu não sei se é um livro completo, ela vai falar aqui. Eles devem dar conta do início ao fim. Se tiver material completo. Se for que nem Game of Thrones eles tinham material até a 5ª temporada. Daí pra frente foi adaptação atrás de adaptação, tirando que na série eles fizeram adaptação, né? Eles mudaram o que acontecia no livro. Eu li o primeiro livro, comecei o segundo, e eu sei que tem uma alteração lá no... Tem a questão do casamento vermelho, e tem personagem que tinha que voltar e não volta. Volta no livro, não volta na série. Aí daí pra frente... Eles fizeram essa alteração e depois na 6ª temporada virou um material original, né? Eu sei que o Martin estava junto, atuando na direção, mas é material original. Por isso que ninguém concorda com o final e o pessoal espera ansiosamente pelo último livro. Tipo, se esse problema dos três corpos tiver um material completo, eu acho que tá na mão de pessoas certas. Mas se não tiver, é perigoso. Eu acho que eles iam dirigir até Star Wars, né? A galera cancelou eles pra não dirigir Star Wars por causa do final de Game of Thrones. O pessoal odiou. Que querendo ou não, eu gostei do eu gostei da última temporada por conta dos efeitos e da grandiosidade, mas no quesito história, eles zoaram bastante o que aconteceu durante toda a série. Vamos ver qual que é desse daqui. Eu quero ver essa menina. Se não tem spoiler, tudo bem. Finalmente chegou na dona Netflix uma das séries que eu mais queria ver esse ano, que é O Problema dos Três Corpos. Não conheço essa uma mulher. Adaptação em 8 episódios do livro premiado de mesmo nome do autor chinês Liu Cixin. Eu li o livro recentemente e fiquei simplesmente obcecado por essa história, tá? Porque apesar do enredo utilizar ali de alguns elementos já muito conhecidos da ficção científica, ele acaba criando algo único ao trazer um contexto cultural e histórico bastante relevante, além de um teor intelectual denso, né, o que a gente chama de sci-fi hard, um sci-fi que realmente vai fundo ali nas questões tecnológicas e científicas da coisa. Então o livro se constrói um emaranhado de mistérios envolvendo jogos esquisitos e super avançados de realidade virtual, uma ciência que de repente não funciona mais do jeito que a gente está acostumado, e um contexto apocalíptico desesperador. Por toda a complexidade dessa história, muita gente achava que O Problema dos Três Corpos era uma obra inadaptável, porém o livro já tinha ganhado uma adaptação chinesa em 2023 em uma série com 30 episódios, e agora chegou a hora da obra ganhar uma versão ocidental nas telas. Série Quem abraçou o chinesa projeto foi o showrunner Alexander Wu e também o David Benioff e o D.B. Weiss, que são os mesmos criadores de Game of Thrones da HBO. E sim, uma galera odiou o final dessa série, né? Mas é inegável que Game of Thrones foi um sucesso mundial, e é por essas e outras que as expectativas para a adaptação de O Problema dos Três Corpos não estão baixas também. Pelo que eu vi até agora, a série tem dividido muita opinião, então hoje eu te conto aqui o que eu achei dessa adaptação, sem spoilers e com uma orientação geral sobre os personagens dessa história que eu acho que pode melhorar a sua experiência. É o que eu acabei de falar. É tipo, a galera acha que os caras não dão conta por causa do final de Game of Thrones. Tipo, eles se queimaram com o final de Game of Thrones. Se queimaram. Game of Thrones podia ir até uma 10ª temporada, assim. Se eles desenvolvessem bem a guerra contra o Rei da Noite. Se eles adaptassem depois a invasão da Daenerys. Mas eles rusharam, aí cagaram. Eles se queimaram porque a galera acabou com eles no negócio de Star Wars. Se eu não tô errado, eles não dirigem Star Wars por causa do hate que eles sofreram, velho. E aí, bom, não sei. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Ashler, esse é o Futurices e hoje eu já queria pedir agora no comecinho o seu like, que ajuda um montão a fazer esse vídeo chegar pra mais pessoas, tá? E se você é novo por aqui, se você caiu de paraquedas, se inscreve aí também pra estar junto com a gente aqui nesse canal que é voltado especialmente pra ficção científica, futurologia ou tecnologia. E falando em tecnologia, se você assim como eu também gosta de investir em inovações que facilitam a vida, você precisa conhecer a Insider, a nossa grande parceira, que tem roupas
com uma tecnologia inteligente que podem fazer aí eu. toda a diferença no seu dia a dia. Um exemplo são as Tech T-shirts, que nessa que eu tô usando, que tá disponível em vários modelos, tamanhos e cores, e que também não desbotam nas lavagens, são antiodores, sustentáveis, evaporam o suor mais rápido e a melhor parte pra mim, não precisam ser passadas também. Esse é um dos melhores momentos do ano para você garantir as suas peças da Insider, porque março é o mês do consumidor. Então, somando o meu cupom especial desse mês, Futurices15, que te garante 15% de desconto, você pode acumular até 38% lembra a época que no site. Cupom era um negócio então, raro, vai lá, o link você tá aí na achava, descrição, valia e alguma aproveita coisa, para e vestir hoje o futuro todo mundo agora tem cupom. com a Insider. Cupom é a maior vigarice. Segundo o co-criador da série, Alexander Wu, o problema dos três corpos é uma história sobre o que acontece quando as leis do universo começam a ser quebradas e o que isso significa para toda a humanidade, mas especialmente para um grupo de amigos que tentam resolver esse mistério antes que seja tarde demais. E essa é talvez a maior diferença da série em relação ao livro, porque se no romance a gente acompanha o cientista Wang Miao tentando lidar com eventos inexplicáveis na China, na série boa parte do enredo foi transferido para o Reino Unido e o protagonismo foi distribuído para 5 personagens. Por serem ex-alunos brilhantes da Universidade de Oxford, na Inglaterra, o time foi apelidado de os Oxford Five e conta com os cientistas Augie Salazar, que é a fundadora de uma startup de nanotecnologias de ponta, Jin Cheng, que é uma astrofísica famosa, Jack Rooney, o nosso Sam de Game of Thrones, que aqui abandonou Oxford para fundar um império multimilionário de salgadinhos, Will Downing, que é um professor de física do ensino médio, e o Soldo Rand, que já é um cara mais estagnado na carreira e continua sendo um assistente de pesquisa. E eu tô trazendo todas essas informações aqui pra vocês, especialmente pra você que lê o livro, porque de início, eu pelo menos achei bem difícil entender quem é quem e qual o papel de cada um nessa história. Provavelmente essa decisão de transferir parte do enredo pra Inglaterra e de adicionar protagonistas jovens e estilosos foi um incentivo pra trama ficar mais atraente pro público ocidental, né? Mas é nesse ponto que pra mim as coisas já não funcionam tão bem. Cada um dos Oxford Five tem um papel e um destino bem definidos, e o fato de existirem mais personagens cria, querendo ou não, mais dinamismo para a história. Porém, eu acho que essa estratégia falha um bocado também, porque alguns dos protagonistas ficam um pouco de lado, se tornando consequentemente menos desenvolvidos. É provável que eles sejam melhor trabalhados em uma nova temporada, né? Mas pelo menos nessa primeira, a maioria dos protagonistas são planos ou clichês, e as suas motivações e ações frequentemente são confusas ou ilógicas. Isso vale também para alguns coadjuvantes, tá? Eu acho que nessa trama especificamente, que é muito mais curta que a de Game of Thrones, por exemplo, né, que tem muitas temporadas e muito tempo para desenvolver os seus personagens, menos protagonistas significaria protagonistas mais multifacetados e complexos. A consequência disso é que eu pelo menos não consegui me importar tanto com o destino de quase todos os protagonistas, o que restringe bastante o impacto de alguns acontecimentos na série. Além dos protagonistas, existem, claro, outras peças importantes nessa história, como o detetive brucutu Dashi, chamado de Clearance aqui também, que investiga casos estranhos envolvendo vários cientistas renomados do mundo todo e que por isso agora segue na cola dos Oxford Five. Quem auxilia ele nessa empreitada é o Thomas Wade, um líder poderoso de uma operação de inteligência de elite que cria manobras audaciosas dentro da trama. A série também traça um paralelo temporal para acompanhar a cientista Ye Wenji, que vive os horrores da Revolução Cultural da China comunista em 1966. Nesse contexto, a personagem passa o pão que o diabo amassou na mão do governo, o que leva ela a tomar uma decisão controversa em busca de vingança, que pode ecoar pelo tempo e pelo espaço de todas as formas que você puder imaginar. Então, os primeiros episódios se concentram em ambientar a gente nesses dois cenários. Um em que a Ye Wenji vive na China na década de 60 e um na atualidade, em que a gente acompanha os Oxford Five que, com a ajuda do investigador Clarence, procuram uma explicação para a crise que está causando estragos inexplicáveis na ciência. Justamente por lidar com essa apresentação inicial de vários locais, personagens e linhas temporais, os dois primeiros episódios podem acabar sendo um emaranhado de informações bem complicado de entender, mas ao mesmo tempo, desde o episódio piloto já rolam vários acontecimentos intrigantes que eu acho que convidam o espectador a ficar e a querer desvendar todos esses fenômenos
eventos bizarros que estão rolando. Nesse sentido, a série me lembrou muito Lost, né, que acumula uma quantidade enorme de mistérios, deixando a gente completamente louco no processo, pra só depois de muitas temporadas começar a desvendar as coisas, se desvendar, né? Mas em O Problema dos Três Corpos, você não vai precisar esperar 6 temporadas pra entender o que tá rolando, tá? Na verdade, a partir ali do 3º episódio, a série ganha um ritmo bem mais acelerado e interessante, pra no 5º episódio trazer basicamente o ápice da história, com muitas revelações e momentos importantes. Mas o problema é que a partir daí a série simplesmente desanda, tá? O ritmo fica bem mais lento, a trama se perde em resoluções vazias, fora que rola um drama envolvendo um personagem doente que não tem uma construção robusta o suficiente para ser tão relevante ou impactante na história. Vale dizer que O Problema dos Três Corpos é a primeira parte de uma trilogia, né? Junto com os livros A Floresta Sombria e O Fim da Morte. Então eu fiquei até me perguntando nesses episódios finais se os criadores já não misturaram ali um pouco das histórias dos outros livros, porque como eu particularmente só li o primeiro livro, eu confesso que eu não reconheci o enredo que rola nesses 3 últimos episódios, tá? Se você leu a trilogia, me conta aí se é isso que acontece aqui. É isso, tem que ler ainda pra... Em termos técnicos, eu vi uma galera reclamando, né, dos efeitos visuais, né, dizendo que eles parecem artificiais demais, mas eu vou discordar aqui, tá? Se você conhece os livros, você sabe que nessa história existe um jogo de realidade virtual super avançado e o romance dá muitos detalhes sobre os visuais desse game, né? Então eu tava muito ansiosa pra ver como eles iam representar isso em tela e, cara, pra mim o resultado foi, assim, simplesmente extraordinário, tá? Sim, existe uma certa artificialidade no CGI, mas eu entendi como uma linguagem visual do game mesmo, pra gente entender que apesar de tudo ser muito realista ali, ainda não é a realidade em si. Então o game ficou com cara de cutscene de jogo mesmo, né? Com paisagens e cenários monumentais e idílicos, um contraste de luz e sombra bem marcante, figurinos que parecem cosplays e NPCs com inteligência limitada. Rolam na série também muitos efeitos visuais fora do game, né? No mundo real, digamos assim, e esses também não me incomodaram. Nesse caso, tudo é bastante realista e crível, fora que a trilha sonora do Ramin Djawadi, eu acho que é assim o nome dele, é um componente importante para trazer um impacto e drama especial para essas cenas. Quem ficou responsável pelo trabalho de efeitos visuais foi o produtor Steve Kubeck e o seu supervisor Mike Dawson. Eles explicaram que para construir as cenas, eles filmaram o máximo possível com cenários reais, telas verdes e aquela nova tecnologia de painéis gigantes de LED, e só depois criaram os demais elementos necessários em pós-produção para tornar os visuais o mais realista possível. O resultado é um trabalho muito caprichado mesmo, em especial que envolve uma cena específica no canal do Panamá, que pra mim é uma das coisas mais chocantes e aterrorizantes que eu já vi em tela, tá? Quando eu li o livro, essa cena era a que eu mais queria ver na adaptação, e cara, eles realmente entregaram tudo aqui, viu? Deve é uma ser coisa o episódio assim, 5 de arrepiar que a mesmo. Boscov Já no design de produção, a diretora dropei. de arte Deborah Riley assumiu o desafio de imaginar e construir vários mundos diferentes de forma realista e autêntica. Desde ambientes em Oxford nos dias atuais, a cenários e paisagens na China da década de 60, bem como cada nível personalizado no mundo de realidade virtual. Isso pode ser uma visão muito particular minha, mas eu sinto que quando a gente lê algo e depois conseguem traduzir em tela exatamente o que a gente imaginou no momento da leitura, é porque a adaptação é muito cuidadosa e fiel com o material original. Isso rolou pra mim em Game of Thrones e Senhor dos Anéis, por exemplo, e em vários momentos é exatamente o que acontece também em O Problema dos Três Corpos, principalmente no que envolve os flashbacks da China na Revolução Cultural, que pra mim conseguiram captar todo o caos, violência e frieza que o livro retrata. Além disso, mesmo com personagens não tão marcantes, eu acredito que O Problema dos Três Corpos consegue transmitir muito bem todo o teor filosófico que o livro do Cixin propõe. A série desenvolve temas sobre a natureza humana, o sentido da vida e a ética no uso da ciência, fora que o enredo traz uma reflexão bastante pessimista, que basicamente é a espinha dorsal do livro. Muito dessa história tem a ver com o lado obscuro e indecifrável do ser humano, bem como a sua consequente incapacidade de se salvar do seu destino autodestrutivo iminente. Nesse ponto, a série evita brilhantemente o maniqueísmo, né, já que fica difícil decidir aqui quem realmente é o vilão da história. No geral, O Problema dos Três Corpos abraça uma tarefa difícil, né, que é tentar equilibrar o intelectual e o emocional, o científico e o filosófico, e o realista e o fantástico. A série tem visuais deslumbrantes ou chocantes, não tem medo de desafiar os espectadores com conceitos e cenários complexos e explora um contexto apocalíptico numa escala humana e intimista. Apesar disso, a adaptação sofre bastante pelo ritmo inconsistente e exposição confusa. Alguns episódios são lentos e entediantes, enquanto outros
outros são rápidos e emocionantes. Algumas cenas são sérias e dramáticas, enquanto outras são humorísticas e absurdas. E algumas informações são reveladas super rápido, enquanto outras são omitidas. Além disso, como eu falei, talvez o problema mais sério é que a adaptação tem dificuldade em desenvolver os seus personagens para fazer com que a gente realmente se importe com eles. Porém, eu acho que quem procura uma ficção científica mais inteligente, aliada a espetáculos visuais grandiosos, o Problema dos Três Corpos é uma ótima opção. Apesar dos problemas, eu acho que o Benioff, o Weiss e o Wu tiveram aqui um sucesso notável ao transformar um livro complexo em algo emocionante e interessante na maior parte do tempo, sem emburrecer também a trama ou subestimar a mente de quem vê. Por fim, eu digo que sim, eu acho que o saldo é positivo, eu me diverti vendo a série, foi muito legal a experiência, apesar de que esse é mais um caso em que o material fonte supera a adaptação, né? Então, se você quiser se aprofundar nesse universo, leia o livro também, porque vale muito a pena mesmo. Enfim, gente, eu não quis nem colocar a sinopse da série aqui pra vocês, porque eu acho que até isso já revela coisa demais, e o legal é desvendar mesmo os mistérios dessa história, que é super única. Então me conta aí se você vai ver o Problema dos Três Corpos, e se você já viu, me conta aí o que você achou dessa nova adaptação da Netflix. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da inscrição, que Caraca, ajuda eu nunca tinha um visto montão. uma análise dela. Beijo e a gente se vê no futuro. Futurices, e aí, pelo jeito o canal dela é focado nas coisas bizarras. Eu vou me inscrever e eu vou dar um like. E que eu ia falar? Tipo, ela me deixou meio com receio, porque eu tenho medo de ficção. Mas assim, ficção. Porque assim, ou ela te agrada ou ela não te agrada, né? É meio difícil de ter um paralelo ali, de ser mediano. Ou é ruim ou é bom ou é ruim. Dark, pra mim, é uma ficção muito bem adaptada. Dark tem aquela questão, vou dar um exemplo, né? Da viagem no tempo. Você fica preocupado de como vai ser adaptada a questão da viagem no tempo. E aí, a viagem no tempo de Dark é simplesmente entrar num túnel, e aí no túnel acontece uma coisa e viajou no tempo. Sabe? Mas você acredita naquilo. Aquilo lá, eles adaptam de uma forma tão bem feita que você acredita que aquilo é uma coisa que acontece. E vai acontecer na realidade. E aí, aqui é uma série que tem é ficção assim ao extremo, né? Deve ser tipo Black Mirror, eu acho que é nessa pegada. Tipo, futurista demais, coisas que podem acontecer também, né? Não foge nada da realidade. O pessoal fala que coisas que estão acontecendo hoje são coisas que foram remetidas lá nas temporadas iniciais de Black Mirror e tudo mais. Só que aqui parece ser complexo demais. Ele mistura muitos elementos, muita informação. E ela colocou a questão de ter muitos personagens e pouco tempo para adaptar eles. Eu acho que isso atrapalha, de um certo ponto, a série. Outra série que eu gosto muito, que é ficção, é Leftovers. Leftovers é um livro que fala de uma espécie de arrebatamento. Uma parte da população mundial some e eles trabalham um drama nos personagens que ficam. São alguns personagens protagonistas e a história é bem desenvolvida nessa questão, né? É uma ficção, só que a forma como Leftovers trabalha é a mesma que Dark. Dá a impressão que aquilo ali vai acontecer de verdade e tem a possibilidade de acontecer. Eu acho que na ficção científica, o que me agrada é isso. O meu ponto de vista, o que eu fico feliz e me prende. Do jeito que ela falou aqui, eu não sei se eu vou curtir, mano. Até Ruptura tem uma base legal pra você curtir e se prender na série. Do jeito que ela fala aqui, alguns episódios fazem você gostar, outros não. Então, não sei, cara. Esse review dela me preocupou, mano. Gostei do review dela, mas não sei se eu vou curtir a série.